Fala pessoal, todos bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, me chamo Paulo. Hoje falaremos sobre o serviço de fato. Então, trocando a tela aqui, a gente vai precisar criar um serviço aqui dentro de API. E eu vou criar aqui um carinha chamado API Client. Então, em conjunto com models, então não são junto com models, então posso até minimizar, ó. Então vai ficar dessa forma aqui. Então, ó, class API Client. E aí precisaremos de fazer requisição de fato. Para fazer essa requisição, eu vou utilizar um pacote, tá? A equipe do Flutter lá, eles utilizam o próprio HTTP. Então, eu vou trazer o código deles aqui para você ver que eles utilizam o HTTP que vem no próprio Flutter, né? Só que eu não quero fazer isso, tá? Eles utilizam o HTTP do próprio Flutter. Eu quero utilizar um pacote que é mais comum a nossa comunidade utilizar, que é o DIL. Então, eu vou instalar o DIL, né? Flutter, add DIL. Instalar o DIL aqui pra gente. Ótimo. Instalei o DIL. E aqui a gente vai precisar receber no construtor algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu quero receber aqui, ó, final string API URL, e eu quero receber final DIL. Eu quero receber o DIL, dessa forma. Vou criar um construtor para campus aqui. Eu posso também privar essas propriedades, se eu quiser. Então, ó, privei elas aqui, ó, F2, privei. Eles ajustam para a gente o construtor dessa forma, tá? E aí, gente, eu vou criar o meu primeiro método de serviço, que vai ser um filter result, já que a gente vai trabalhar em cima do result, void, na verdade, void não. Na verdade, a gente vai retornar o login response, tá? E eu vou chamar esse cara de login e vou passar para ele, né, o login request. Dessa forma aqui, login request, tá? Vai ser assim que, dessa forma. O que eu vou fazer aqui? Esse API URL, possivelmente, ele vai vir até aqui assim. E aí depois para frente a gente coloca a barra auth, barra login. O que a gente faz? A gente faz assim, ó, final endpoint recebe API underline API URL dessa forma, barra auth, barra login. Dessa forma aqui, tá? Então esse aqui é o endpoint. Depois a gente vai ter que fazer a requisição. Então, ó, final result recebe await underline deal ponto get ponto post, né? Post nesse endpoint aqui, enviando no data o login request ponto JSON dessa forma, tá bom? E o que a gente pode observar? Que ele vai retornar um response dynamic. O que nós podemos fazer? Se o nosso result ponto status codes for 200, então você pode observar aqui no Postman que quando eu dou um send, ele dá um 200. Então, a gente consegue pegar a resposta. Então, final, eu vou chamar esse cara de response, tá? Response, então, final result recebe response.data. Esse response.data é esse corpo. E nós precisamos nessa função retornar um login response. Então, ó, vou chamar aqui, ó, login response from JSON e eu passo o response.data para ele, tá? E o que a gente retorna? A gente retorna um result.ok, passando aqui o result, dessa forma. A gente precisa englobar aqui num try-catch. Então, o que nós faremos? Vou englobar isso aqui num try-catch. Então, try e um exception, catch error, dessa forma. A gente retorna o result.error quando der erro. Quando der sucesso aqui, a gente retorna o result ok. E você pode observar que ainda falta a gente retornar alguma coisa. Então, se ele não der 200, a gente vai retornar o result.error
exception, ocorreu um erro ao efetuar o login. Dessa forma, e o nosso serviço está quase pronto aqui, pelo menos para autenticação. Então, se você observar, se eu mudar aqui a senha, ele vai retornar um bad request e com a mensagem bad credentials. Então, a gente pode olhar pelos status codes para a gente entender depois, futuramente, se é preciso mostrar isso na tela para o usuário, tá bom? Então, hoje foi a aula de serviço, revisando API Client dentro de serviços / API. Dentro aqui de API, a gente recebe tanto aqui o API URL, tanto o DIO no construtor, a gente cria um construtor privado e criamos aqui, né, um Future Result Login Response e enviamos aqui o login, tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula e muito obrigado.